né? Então, a gente vendo aí na lei de igualdade, a gente vê mais uma diferença, né? Como pode ser lei de igualdade com tanta diferença. E então a gente vê que aqui coloca para a gente a riqueza e a falta de recursos, ou a miséria. Nem sempre, né, aquele que dispõe de recursos financeiros aqui é um espírito elevado, ou na escala evolutiva está um pouquinho adiantado, né? E nem aquele que vive com a falta de recursos, ele é um espírito inferior, um pouquinho ainda na escala evolutiva atrasado, né? A gente sabe que a riqueza, né, como diz o ditado, né, é só dar poder e dinheiro que a gente descobre quem a pessoa é. Com esse recurso, né, na riqueza que a gente vê, isso pode despertar em muitos, e desperta bastante, no espírito aquele lado que ainda precisa ser evoluído, né? Então a gente costuma dizer que desperta o pior lado, né? Às vezes a gente olhando é o pior lado, para ele ainda não é o pior lado, né? Porque é aquele de querer mais, de ter e de possuir. Então acaba despertando um lado, né, que ainda precisa evoluir. Do mesmo jeito a gente pensa num espírito que é inserido num ambiente, num lugar com pouco recurso ou quase nada de recurso, né? E esse espírito às vezes não aprendeu a usar o pouco recurso ou o recurso que tem disponível, ou a buscar, né, sair da onde que está e buscar melhorias, buscar novos recursos, buscar novas oportunidades, e estaciona, fica por ali por uma encarnação, um período, lamentando a dificuldade, não vendo oportunidade. Então, para ambos, né? Então, também desperta, né, essa falta de impulso, falta de interesse. Então, nos dois, são ferramentas, né? Ferramentas de despertar, de evoluir, de se enquadrar nas leis divinas e naturais, né? Então, uma riqueza ou a falta ou tendo recursos financeiros, a riqueza, né, para um espírito um espírito um pouco entendido, e é necessário que a gente vê, já tem estudos aqui, já foi passado para a gente, se a gente espalhasse toda a riqueza igualzinho para cada um, já tem até estudos que falam que em pouco tempo, poucos anos, essa riqueza estaria nas mãos dos mesmos que estão hoje, né? Então não adianta a gente dar recurso, muitas vezes, para alguns, para espíritos, e vamos colocar espíritos encarnados que estão, porque não vai saber administrar, não vai saber o uso. E na mão de muitos que têm já a riqueza, ele dispõe da riqueza e nos proporciona tecnologia, nos proporciona empregos, nos proporciona recursos, né, para que toda a sociedade se beneficie. Por mais que ele busque a riqueza, ele está propiciando a outros emprego, a melhoria na tecnologia. Ele vai ter retorno financeiro, vai, mas ele está propiciando ao outro, ele está usando de forma diferente recursos naturais e ensinando a outros que não sabem, ou a nós mesmos que não sabem usar o recurso. Mas ele está na ganância de ter mais, tá? Mas ele está nos ensinando como usar. Ou a gente estamos usando tecnologia, ou a gente tem um emprego, ou a gente tem modos diferentes de uso, né, da recursos naturais, por conta de talvez uma ganância do outro, e desse desequilíbrio do outro traz, né, a gente para que a gente possa também ter esse aí e ter um conforto, né? Então esse é o uso, né, esse parecendo um desequilíbrio, essa desigualdade, mas que leva a todos os espíritos a lei de igualdade, de oportunidade, de uso ou de aprender a usar os recursos que tem, né? E aí a gente pensa na falta de recurso, né? Parece uma coisa tão
que traz tanto desequilíbrio, que traz tanta desigualdade, e às vezes assusta tanto a gente, né? Às vezes a riqueza é muito, a gente até esquece. Mas quando a falta de recurso ou a falta muito grande de recurso nos assusta, né? E também tem que assustar mesmo. Mas são espíritos como a gente vê, né? Então sempre é aquela lei, dentro da lei divina existe uma lei se complementando a outra, então a lei de ação e reação, né? Nada é por acaso, e então há aquela falta de recurso, e por sempre, né, a gente é amparado, e a gente comenta aqui, todos nós temos anjos da guarda, todos nós somos amparados, todo lugar, né, todo ambiente, todo país, toda cidade, toda comunidade, ela está amparada por espíritos bons, né, e, e também dentro desses ambientes com falta de recurso, que tem? Sempre tem espíritos que é inserido ali, é encarnado ali para quê? Para que guie os outros espíritos, para que ajude aos outros espíritos, os encarnados, a reconhecer os recursos que têm, utilizar ou a se mover a sair do estado que estão, né? Porque a gente pensar no recurso, na falta de recurso financeiro, na miséria, aí a gente vai também de encontro a outras misérias, né? Ou outra falta de recurso, a falta de conhecimento, né? A falta de saúde básica, tudo isso vai faltando. Então, né? Uma vai trazendo a outra. Então, espíritos são inseridos para trazer conhecimento, trazer, olha, a gente precisa melhorar a nossa saúde, precisa melhorar nosso ambiente, e aí com os recursos que temos vão melhorando, né? Então tem espíritos que são inseridos ali, né? E aí a gente pensar na riqueza e na miséria, muitos da gente já conquistou o suficiente para a gente ter o nosso bem-estar. E tudo aquilo que passa, a gente pode trabalhar aquilo para aquele que ainda não tem o que falta, ou que ainda não entendeu como alavancar, como buscar recursos, mas de nós já é o suficiente, né, para ter um conforto. Se é o suficiente, a gente sabe como conquistar ou ter aquilo que nos é suficiente, e aí aquilo que está para a gente, se a gente já tem essa consciência, se a gente já entendeu que passa para a gente, não é só o milionário que é rico, né? O conhecimento é riqueza, a vontade de fazer é riqueza, é, se colocar à disposição para fazer, tudo isso são recursos que a gente tem, né? Então, se para a gente já tem um suficiente e tem coisa e consciência de que algo já é a mais, esse a mais já faz parte do outro, né? Já faz parte de a gente dividir, de a gente contribuir para aquele que ainda não tem, ou não entendeu como fazer, e esse fazer nosso despertar no outro com a ajuda, e aí tirar o outro do estágio que está, né, nessa miséria, a miséria de recursos em todos os níveis, né? A gente fala no recurso financeiro, mas aí traz toda a falta de outros recursos, né? Que a gente sabe muito bem como que é. E aí, né, esse desequilíbrio aí, para a gente entender um pouquinho. Nós aprendemos que a riqueza e a pobreza são realmente são duas provas. Nenhuma das duas são fáceis, né? Porque uma te pede paciência e resignação. Porque se você for pobre e for revoltado, você vai passar pela prova da vida e vai perder a prova, né? A vida. E o outro, você pode ser rico, mas você pode ser caridoso e ter abnegação, né? Entender o outro. Então, são duas provas muito difíceis, porque geralmente quando a pessoa tem muito dinheiro, ela é mais gananciosa, né? Porque ela é mais assim, ela está acostumada com a riqueza e ela meio que não sabe
repartir. Quer dizer, não são todos, né? Mas na maioria das vezes. Então, as duas provas são extremamente difíceis, né? É isso. E aí pensando, né, as duas provas, se a gente pensar tanto a riqueza quanto são provas, e essas duas ficarão aqui no plano material, né? O que vai levar para a gente sempre, eu penso sempre no sentimento e nas sensações que a gente traz para o espírito, né? O quanto aquilo trouxe de sensação, né, e de sentimento para o espírito, né? Então, o recurso financeiro de um cara, como você já bem disse, se ele souber distribuir, ele percebeu que ele é um gerador de riqueza, e aí ele gera muito mais riqueza dando emprego, fazendo emprego, montando empresas e tudo mais, né? Então, essas duas provas, por mais difíceis que são e que elevam os espíritos, elas ficarão aqui. O que levarão são sempre as sensações e o sentimento de cada espírito, né? Exatamente. É isso mesmo. Perfeito, teacher. É isso aí. Se alguém quer fazer mais um, Rogério, a Stephanie, quiser fazer uma colocaçãozinha pra gente, a Semi está aqui do lado, quer falar alguma coisa? Eu estou vendo se você está na aula, viu? Eu estou marcando aqui, tá? Eu estou marcando se você estava na aula, tá? Tá bom. Eu estava aqui do ladinho ouvindo. Tá certo, querida. Tá bom. Tá certo, meu bem. Bom passeio para vocês, tá? Obrigada. Rogério ou Stephanie, quiser fazer uma colocaçãozinha pra gente? Não. Eu troquei. Tudo ok? Tá certo. Então, alguém quer fazer a prece? Eu posso fazer. Quer fazer? Então tá bom. Vamos então agora todos agradecendo a espiritualidade maior que esteve presente aqui conosco, pedindo a eles que faça com que gravemos na nossa mente e no nosso coração as lições que nos foram dadas, para que possamos, no caminhar dos nossos dias, sempre estarmos lembrando da nossa missão aqui na Terra, para que não sejamos revoltados, para que a gente tenha aceitação de tudo quanto nos acontece, sabendo que sempre é para a melhoria e a evolução do nosso espírito. Agradecendo, então, a todos os espíritos presentes, pedindo a proteção para todos nós, para o Gleidson e a Alcemir que estão viajando, que eles tenham um feliz retorno, para a Stephanie, para o Rogério, para nós aqui em Boituva, enfim, para todos nós, para a Giovana, para a Sulamita que não conseguiram vir hoje à aula, que todos sejam abençoados, protegidos, e que todos possamos estar novamente juntos na próxima quarta-feira. Se Deus quiser, um beijo no coraçãozinho de cada um. Fiquem todos em paz e bem. Muito obrigado. Que assim seja. Vocês já tomaram a vacina, vocês dois? Já. Então tá bom. Estão vacinados já, mas estão vacinados, mas todo cuidado. São maiores e vacinados, né? Maiores e vacinados. É bem assim. E espiritualizados. Estamos tentando. Estamos tentando. Então, estamos tomando as vacinas de quarta em quarta, a gente vai tomando uma vacininha. Tá certo. Para espiritualizar. É isso aí. Tá bom, então. Um beijo no coraçãozinho de cada um. Até quarta. Tchau, gente. Até quarta. Beijo a todos. Boa noite. Tchau, tchau, Rogério. Tchau, tchau. Tchau, tchau.